Os recados hoje para o final do culto. Nós vamos entrar essa noite diretamente na palavra de Deus, amém? Por isso, você que trouxe a sua Bíblia, eu peço que abra comigo lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, do versículo 14 em diante. Marcos 9, 14. Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos orar então por essa palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós entregamos nesse momento a palavra que está sendo ministrada, Pai. Oramos, Pai, que nós, como filhos e filhas de Deus, tenhamos o nosso coração aberto àquilo que Tu estarás ministrando, Pai. Coloca, Pai, Teus anjos ministradores, Pai. Derrama, Pai, do Teu rio de águas vivas sobre esse ambiente, sobre esse lugar, sobre cada vida que aqui está, Pai. Nós repreendemos nesse momento toda ação, toda articulação do inimigo. E, Pai, nós descansamos agora diante da Tua vontade essa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Evangelho de Marcos 9, 14 em diante. Então passamos a ler. Acompanhe comigo. Diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Então eles o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo?
E ele respondeu: essa espécie, ou outras traduções, essa casta, só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. Amém? Até aqui. Amém? Eu já passei do ponto. Queridos, essa noite eu quero trazer uma palavra que ela é muito necessária para nós que caminhamos a nossa jornada de fé com Deus, que é entendendo o mundo espiritual. Amém? Pastor, o que é mundo espiritual? Mundo espiritual, querido, é tudo aquilo que nós não conseguimos ver, tocar, sentir, mas sabemos que existe e sabemos que interfere na nossa vida. O mundo espiritual, ele vai falar acerca de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, acerca de anjos, acerca de demônios, acerca de todos os tipos de seres que trabalham e que a ação deles tem influência na nossa vida. Então, querido, eu e você, nós vamos ver nesse trecho aqui, ele vai começar o versículo 14, dizendo: quando chegaram onde estavam os outros discípulos. Por quê, querido? A gente olhar um pouquinho antes, a gente vai ver que Pedro, Tiago e João subiram a um monte com Jesus. E de repente, o monte começou a brilhar. O rosto de Jesus começou a brilhar. De repente eles olham e algo sobrenatural aconteceu. Uma nuvem de glória desceu sobre aquele ambiente. E eles viram o sobrenatural de Deus realmente acontecendo na frente dos olhos deles. Então, aqui a gente vai encontrar um contraste. Lá no monte, eles experimentando a glória de Deus descendo. E eles chegam ali embaixo, um contraste acontecendo. Poeira, lama, um menino endemoniado. Queridos, então, não sei se você já passou por uma experiência dessa, eu já passei, de a gente sentir a presença de Deus tão forte, de maneira tão poderosa, que a gente pensa: amanhã eu vou sair dando tapa no capeta, amanhã eu vou falar algo, vai acontecer. Porque a experiência é tão marcante que a gente pensa: agora, daqui para frente tudo muda. E a gente de repente no outro dia percebe que os problemas continuam lá. Não é verdade? A gente pensa: meu Deus, numa glória dessa, parece que tudo vai mudar. E aqui eles passaram por isso. Eles viram a glória no monte. Quando eles descem o monte, o que eles encontram? Problema. Eles vão encontrar o que, querido? Eles viram uma grande multidão ao redor de um menino. A Bíblia vai nos dizer que eles, ao verem Jesus, eles ficaram felizes e surpresos. Então eles vão, os outros 9, né, que haviam restado, eles vão ao encontro de Jesus e explicam o que havia acontecido. Jesus, ele pergunta: o que está acontecendo, que há essa discussão, que há esse ambiente? Então o pai do menino se levanta para falar. Eles olham: eu tenho um filho que ele desde a infância acontece isso com ele. Ele é possuído por um espírito e daqui a pouco esse espírito lança ele no fogo, lança na água. Ele não consegue falar, ele não consegue ouvir. Aqui a gente percebe então, querido, uma ação do mundo espiritual interferindo na vida daquele menino. Um demônio, um espírito imundo, travando a vida completamente daquele menino. E interessante, ele vem e diz: olha, Jesus, os teus discípulos não conseguiram expulsá-lo.
E aqui não estamos falando de principiantes, aqui esses discípulos, eles haviam ido em outros lugares, expulsado demônios, em vários lugares, eles já haviam orado e o demônio já havia obedecido, eles já haviam com autoridade exercido essa função. Mas por que especificamente ali ele não obedece? Queridos, então, aqui a gente vai primeiramente ver o grito de desespero de um pai, de um homem. E aqui nós precisamos aprender uma lição espiritual muito importante. A gente olha e diz, meu Deus, mas um menino possuído por um espírito maligno. Mas pastor, as crianças elas não vão para o céu, as crianças não são de Deus. Querido, eu quero te ensinar uma lição essa noite. Aonde há brecha, meu irmão, o diabo ele não tem ética, o diabo ele não tem respeito, o diabo ele quer roubar, matar e destruir. Quando nós erramos, sim, queridos, nossos filhos se tornam alvos. Quando nós demos brecha, sim, queridos, nossos filhos eles estão à mercê da ação demoníaca. Pastor, querido, eu queria te contar algo diferente, mas eu não posso fazer historinha bonita. Essa é uma realidade. Aqui nós encontramos o grito de desespero de um pai que ele tentou em vários lugares. Ele tentou encontrar talvez saída na medicina, mas o problema não era médico, o problema era espiritual. Ele tentou encontrar talvez num feiticeiro, não sei, alguma coisa assim, porém mais carga vinha sobre a vida daquele filho. Toda porta que ele tentou encontrar uma resolução, querido, só agravava, só piorava. Porque o problema não estava no mundo físico, não estava no campo das emoções, porque o problema ali era um problema espiritual. Então eu e você nós precisamos aprender uma coisa essa noite. Existem problemas na nossa vida que são sim emocionais. Eles vêm de traumas, vêm de situações mal resolvidas com as nossas emoções. Tem coisas que são físicas, né? Uma pessoa, por exemplo, que ela trabalha ali uma vida inteira, daqui a pouco dá um problema na coluna, ela forçou o físico dela até um limite. Mas querido, existem problemas na nossa vida que eles são espirituais. E quando esses problemas espirituais, a gente tenta tratar eles no físico, eles não vão ser resolvidos. Quando tentamos tratar nas emoções, também não vão ser resolvidos. Porque nós precisamos tratar o problema de acordo com a origem dele. Se foi através de uma maldição, nós precisamos entender essa maldição, quebrá-la, para que haja uma libertação. Vocês estão entendendo essa noite, amém? E essa palavra, querido, essa noite ela tem poder para gerar discernimento, entendimento e nos trazer libertação. Querido, a gente fica olhando, às vezes, olha, a gente precisa libertar o povo lá fora. Muitas vezes, existem coisas na nossa vida que precisam de libertação. Nós precisamos olhar para dentro de nós e entender que existem lugares de maldição, de bênção, e nós fomos chamados para caminhar em lugares de bênção, amém? Então, querido, deixa eu te falar algo, o diabo ele não tem ética. O diabo ele não tem escrúpulos. O diabo, se ele tem uma oportunidade, ele vai agir para nos afastar de Deus. Ele vai gerar esfriamento espiritual, ele vai gerar distanciamento de Deus. Ele vai fazer com que a gente tome atitudes, e a influência do diabo, querido, ela tem um poder muito grande. Pastor, mas como é que o diabo ele entra na vida de uma pessoa? Eu não consigo entender. Deixa eu te explicar, querido. O diabo ele entra através de brechas, que é o chamado legalidade. Quando uma pessoa ela comete um pecado e ela sabe que é pecado, mas ela peca deliberadamente, ela abre uma porta para que o diabo entre. Por exemplo, eu sei o que é certo e o que é errado, mas eu peco sabendo que é errado, eu continuo pecando. Então, querido, eu abro uma porta espiritual para um acesso de Satanás. Existem mais pontos. Então, querido, todo dia eu decido fechar a porta, eu decido abri-la para ele. Todos os dias, quando eu decido obedecer a Deus, eu fecho as portas para ele. Mas todos os dias, quando eu decido desobedecer a Deus e fazer a minha vontade, eu abro portas e portais espirituais para que o demônio entre, para que ele... E querido, o diabo ele trabalha de uma maneira paciente.
ele vai entrando e trabalhando lentamente. Você já viu, querido? Vamos fazer um exemplo aqui para você entender, uma analogia que ela vai nos ajudar a entender. Vamos pegar um fio de costura. Se pegar no meu braço e colocar um em volta, eu faço isso aqui, ó. Pá. Só que se eu faço 2 voltas, eu consigo, e vai, 3, 4. Na 10ª volta eu passo trabalho para arrebentar. Em 20 voltas eu não arrebento. Se fez 100 voltas, eu estou completamente preso aqui. Eu preciso de algo para cortar, porque eu não consigo mais sair daqui. E o diabo, ele tem essa paciência. Ele espera a gente abrir uma brecha aqui, outra ali, ele vai laçando, até que estejamos completamente presos, querido. Então, nós precisamos ter cuidado com as legalidades que a gente vai dando. O diabo, ele também entra de que maneira, querido? Quando a gente pede para ele entrar, e ele se sente dono. Pessoas, querido, que estão o tempo inteiro chamando, está lá na roça, mas é o Jerônimo, ele começa. Querido, você está clamando para que ele entre na tua vida, na tua lavoura. Querido, é muito complicado isso aí. Existem pessoas que na ignorância, elas vão e fazem pacto com essas entidades. E elas prendem a sua vida nisso. Atrás de um bruxo, de um feiticeiro, de um benzidor. E ela vai se prendendo. E o Satanás, com toda a paciência do mundo, ele vai amarrando. Então, querido, chega num ponto que... E outra coisa que nós temos que ter cuidado, Jesus também ele fala sobre uma casa vazia. E isso nós precisamos ter cuidado. A gente vem para Cristo, e a gente recebe uma palavra de libertação, e a gente crê. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então eu conheço a verdade, e então eu sou livre. Os grilhões caem, a amarração cai. Mas eu começo, o Espírito Santo ele entra na minha vida, mas com o tempo eu começo a me afastar. E quando eu me afasto de Deus, o Espírito Santo ele já não faz mais morada. Então a morada que antes era morada de demônios, depois passou a ser morada do Espírito Santo. Agora ela já não é mais morada de nada. Então ele fala que o demônio ele vai com os seus, ele encontra aquela morada vazia e ele volta, mas ele não volta sozinho. Ele volta com outros 7. A Bíblia fala que o estado se torna pior do que o primeiro. A Bíblia fala lá no livro de Hebreus, fala assim, Hebreus, não, me desculpa, depois eu acho para você, mas fala um versículo, acho que é 1 Coríntios. Lembrem-se da mulher de Ló. Por quê, querido? Porque a mulher de Ló, ela estava no caminho, ela estava andando em direção à salvação, mas ela olhou para trás. O diabo ele sabe que não precisa tirar nós da igreja, ele precisa tirar a gente da visão de Deus. Então, queridos, Satanás ele tem paciência. E quando eu e você deixamos a casa vazia, ele vem com outros 7, a Bíblia fala, o estado é pior. Deixa eu falar algo, querido, muito importante para você. Eu nunca vi alguém que se afastou, alguém que se desviou, voltar para o mesmo caminho. Não volta. Ele fica pior. Se ele bebia, quando ele volta, ele entorta o caneco. Se ele traía a esposa, agora é com 3, 4. É a experiência que eu tenho, querido. Se você me apresentar uma versão diferente, eu volto atrás, mas a experiência que eu tenho é que aquele que se afasta, o estado é pior. É bíblico, querido, isso é bíblico, não é um achismo da cabeça do pastor Maurício. Bíblia, abrindo Bíblia aqui para você. Então nós temos que ter cuidado, querido, porque é muito mais fácil pegar uma pessoa que é nova convertida, uma pessoa que nunca viu Jesus, você orar por libertação e ela aceitar e ela se santificar, do que aquele que conheceu a verdade, se iluminou na verdade, ele voltou para a lama. O estado é pior, querido. Ele pode voltar, claro que pode, querido. Nós devemos orar, amar essas pessoas, mas nós precisamos entender que o estado é pior que estava antes. É com muito mais oração, é com muito mais busca. Essa pessoa precisa de um esforço dobrado do que foi no começo, senão ela não consegue mais voltar. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando essa noite, meus queridos? Amém? Isso é uma palavra para que a gente tenha discernimento no mundo espiritual. Nós não podemos ser cegos com relação ao que acontece no mundo espiritual. Amém, querido? Glória a Deus.
E aqui o mais interessante é que eu vejo os discípulos com a fórmula pronta. Eu imagino eles orando. Oraram da primeira vez, assim, em nome de Jesus, sai. Saiu, eles disseram, funciona? É no nome de Jesus. E eles foram no outro demônio, funciona. E eles entraram naquele negócio técnico, mas chegou nesse aqui, querido, a casta era diferente, o discernimento era diferente. Então o que nos leva a crer, querido, que as nossas experiências anteriores, elas não são garantia de experiências futuras? A gente olha para o passado e diz, olha, eu fiz isso no passado, deu certo, eu faço de novo. Não necessariamente. Porque Moisés, ele durante a sua vida, a vida inteira, ele batia na rocha e vertia água. Mas um dia, Deus falou com ele, agora tu fala com a rocha. E ele falou com a rocha e a água não saiu. E ele pensou, bem, se até agora eu bati e deu certo, eu vou bater de novo. E ele bate, e o que acontece? Funciona, meu irmão. A água sai. Mas ele havia sido reprovado por não obedecer a voz de Deus. Então, queridos, a gente olha para o passado e diz, olha, no passado era assim. Querido, Deus é o mesmo Deus, mas Ele se move de maneiras diferentes. E nós precisamos ter discernimento espiritual para entender o que está acontecendo, o que Deus está falando, entender como os demônios trabalham e como nós podemos, queridos, ser livres da atuação demoníaca nesse tempo. A Bíblia, inclusive, ela fala, querido, que no fim dos tempos, castas e demônios serão soltas. Você vai ler lá em Apocalipse. A Bíblia fala que de um lugar chamado Absinto foram libertos os demônios desde a antiguidade. Então, querido, existem demônios trancados no mundo espiritual que nesse fim dos tempos serão libertos. Querido, nós estamos num tempo que não está para brincadeira. Nós precisamos ter uma vida no qual nós tampamos as brechas. Eu já trouxe essa analogia, mas eu quero trazer ela de novo. Eu lá na minha casa um tempo atrás, um ratinho entrou. E o trabalho que eu passei para dar fim nesse miserável. Eu dava aquele veneninho para ele, querido. Ele cheirava e ia embora. Eu dei o outro, ele passava por cima e nem dava bola. E eu ali, querido, investindo, não conseguia pegar um miserável. Uma brechinha bastou, querido, para ele entrar. Mas agora para caçar ele dá trabalho. Na nossa vida, querido, não precisa gabaritar todos os pecados, mas basta um. Basta um que a gente sabe que a gente está fazendo errado. A gente diz, não, eu vou continuar fazendo. Para que ele entre, querido, e ele tenha legalidade. Aí, querido, o que é a legalidade do inimigo? Quando eu e você, nós temos a nossa vida espiritual em dia com Deus, e não é ser perfeito, mas é as brechas fechadas. A gente vai dizer, diabo, sai. Ele vai sair. Diabo, sai da minha lavoura. Ele vai ter que pegar as trouxinhas dele e vazar. Diabo, sai da minha plantação. Ele vai sair. Sai dos meus negócios. Ele vai sair. Sai da minha vida, né? Sai essa enfermidade aqui, ó, sai. Ele vai sair. Agora, quando nós temos a legalidade, o diabo, esse ratinho, ele se esconde e não sai daqui. Ó, eu entrei, deu brecha, agora eu vou ficar. Amém, queridos? Eu consegui pegar ele, botei uma isca adesiva, daí ele colou lá e ficou. Mas, querido, é assim que Satanás, ele trabalha em nossas vidas. Ele precisa de uma brecha. E ele vai, ele trabalha, ele tem paciência. Ele não quer ser visto também, querido. O diabo, ele não quer os holofotes para ele quer passar desapercebido. Ele quer trabalhar, ele quer atuar e a gente pensar que é coisa da nossa cabeça. Então, querido, nós precisamos, como filhos de Deus, estar zelosos com relação ao mundo espiritual. Pastor, você está dizendo que tem doenças que ela vem do mundo espiritual? Tem, querido, nós acabamos de ler. Pastor, tem lavoura que não produz por causa do mundo espiritual? Claro que tem, querida. Pastor, existem problemas de casamento que elas têm origem no mundo? Claro que tem, meu irmão, claro que tem. E é muito mais que a gente imagina. Por isso eu e você, nós precisamos nesse tempo entender que há um mundo espiritual.
Se ninguém te falou até hoje, querido, há um inimigo que não é inimigo de Deus, é inimigo meu e teu, Satanás. Todos os dias, querido, Satanás e seus anjos estão tramando, maquinando, arquitetando maneiras de nos destruir. E por que ele não consegue, querido? Porque Deus ainda não permite. Porque Deus, a sua mão está sobre nós. Mas, querido, quando a mão de Deus ela sai de cima de nós, o que sobra? Um alvo fácil, vulnerável. Então nós precisamos, querido, estar atentos. A oração ela é necessária. Sabe, se perdeu o costume, não estou falando de Ministério Cristo Jesus devido ao ramo, se perdeu o costume na igreja brasileira de um modo geral, de orar pelo alimento, de se orar quando se sai de carro, de se orar quando tem uma decisão a tomar, querido, nós somos dependentes de Deus. Sabe, nós precisamos voltar a o costume de oração. Sabe, querido, deixa eu te falar qual é o principal termômetro da falta de oração. Por que nós não oramos? É simples, é uma resposta. Porque nós deixamos de crer. Quando nos tornamos incrédulos, nós deixamos de orar. Nós não oramos mais pelo alimento, porque a gente na nossa cabeça pensa, tanto faz. Sabe, pastor, tanto faz orar ou não orar, tanto faz. E esse tanto faz, esse não é um sinalizador da incredulidade em nossos corações. Então, meu irmão, ore. Ore, querido, quem ora, colhe recompensa. Você vai orar e você vai testemunhar, creia nisso. Ore pela tua lavoura, ore pelos teus filhos, ore pela tua esposa, querido. Ore, se tem alguma enfermidade, põe a mão e ore. Nós precisamos orar, querido, porque quando nós oramos, nós habilitamos a ação de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja. Sabe o que acontece hoje, meu irmão? Nós vivemos num mundo que está se secularizando, cada dia mais. Você vê na Europa um número crescente de ateísmo. Porém, eu até fiquei feliz que agora, esse último mês, nunca se vendeu tanta Bíblia na Inglaterra. O número de evangélicos na França está disparando, querido. Eu creio no avivamento na Europa acontecendo. Eu creio Deus fazendo algo lá, mas até hoje, querido, uma secularização aconteceu, no qual tu tem uma explicação no mundo físico. Não, é isso, não, é aquilo. Não, resolve com chá. E querido, eu amo chá, eu tomo chá. Mas chá não resolve tudo. Ah, toma um remédio para isso, faz aquilo outro. Nós começamos a abandonar a realidade espiritual e compramos aquilo que o mundo vendeu para nós, a secularização. Veja, tudo tem uma explicação aqui, ó, em que nossos olhos vê. E não tem, querido. Existe um mundo espiritual exercendo influência sobre as nossas vidas. E nós precisamos estar atentos a isso. E como é que a gente fica atento a isso? Que nós precisamos pedir a Deus o discernimento espiritual. Para que a gente coloque o olho e a gente perceba, não, ali é dedo sujo de Satanás. Mas agora ele me paga, agora eu vou orar. Agora eu vou orar em nome de Jesus. Isso vai cair por terra. Quantos estão comigo essa noite? Glória a Deus. A gente ficou, querido, nós fomos, aquilo que a gente assiste na TV, aquilo que a gente conversa com os outros, nós somos condicionados a crer num mundo materializado e secular. Agora, meu irmão, deixa eu te falar. Eu já vi várias vezes possessão demoníaca, e não é brincadeira, meu irmão. O diabo ele age. O diabo ele te odeia. O diabo ele quer te destruir. Mas deixa eu te contar algo melhor. Jesus te ama. Jesus, ele quer te proteger. Ele quer te libertar. Ele quer te dar uma vida abençoada nessa terra, meu irmão. Se tem alguém com ódio de ti, mas tem alguém do outro lado, meu irmão, que te ama. Alguém que chora por ti, alguém que chora por mim. Que ele dá um espírito que ele intercede todos os dias. Às vezes a gente passou o dia, não orou, coisa feia, mas o Espírito de Deus, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Aqui nós encontramos então esse homem desesperado. Ele chega diante de Jesus
Primeiro Jesus pergunta quanto tempo ele está assim. E ele diz desde a tenra infância, desde sempre. E ele conta o que acontece. Ele se lança no fogo, ele lança ele na água para matá-lo. É interessante que hoje é muito crescente, tanto nas elites, quanto no cinema, quanto na música, esse apego ao esoterismo, as pessoas fazendo ritual, brincando com essas coisas. Querido, quem brinca com fogo sai queimado. Quem brinca com entidade, meu irmão, sai destruído. Satanás, ele pode te dar com uma mão, mas ele tira com as duas. Satanás, ele pode te dar o que tu quer agora, mas ele vai roubar aquilo que é mais precioso para você. Então não brinca com ele, meu irmão. Não brinca com os ardis do inimigo. E ele vai falar aqui para Jesus: se tu podes. E Jesus, ele diz: se tu podes, ele disse: tudo é possível que crê. Querido, a fé é algo tão poderoso que ela é igual ela é uma senha. Você não gera nada, você desbloqueia aquilo que já está no mundo espiritual para você. Quando eu pego um cartão do banco, né? Eu não sei, mas você vai lá e usa uma senha, você consegue acessar o valor que está lá dentro. Você pega um computador, se você não tiver a senha para entrar nele, você está na frente dele, mas você não consegue acessar nada do que está lá dentro. E assim, querido, é a fé. A fé não é algo que você vai produzir, mas é algo que você desbloqueia, tem o acesso para desbloquear aquilo que já é seu, que Deus já determinou no mundo espiritual. Por isso a Bíblia fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não acessamos esse lugar. Por isso a Bíblia fala que quando a gente chega diante de Deus, nós devemos pedir para Ele com fé, nada duvidando. Não duvide, meu irmão. Ore, creia naquilo que Deus está fazendo. Jesus então disse: tudo é possível àquele que crê. Já está depositado, querido, na minha e na tua vida, a bênção, a libertação, a prosperidade, a paz. Mas nós precisamos da fé para liberar isso para a gente. Sem fé, acesso negado, meu irmão. A gente põe o dedo lá, né? Senha errada. Segunda vez, errou de novo. Terceira vez, bloqueou o cartão. Então, queridos, peça com fé. Peça com fé, nada duvidando. A fé, ela vai liberar algo poderoso na nossa vida. A Bíblia fala que então o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Olha a posição que esse homem se colocou. Ele disse: olha, Jesus, eu creio, mas a minha fé é pouca. Me ajuda na minha falta de fé, me ajuda naquilo que eu não consigo. Ele humildemente pediu ajuda a Jesus. Então a Bíblia fala que Jesus repreendeu esse espírito imundo, disse: espírito mudo e surdo, eu lhe ordeno, saia dele e não entre nunca mais. E a Bíblia fala que ele caiu como morto naquele momento. Jesus, ele pega pela mão e o reanima. E aqui nós vamos entrar num ponto muito importante. Passado tudo isso, os discípulos eles vão conversar com Jesus. Ele disse: ô Jesus, como é que foi isso? Como é que foi isso que a gente tentou, nada acontecia, vem tu lá com uma palavra só e o Espírito sai? Querido, tem gente que acha que oração é um mantra, é uma mandinga, é uma reza braba, e não é, querido. A oração, nós só alcançamos aquilo que nós temos depositado diante de Deus. Veja só, meu irmão, eu posso até ir no banco lá, e eu tenho a senha, mas se a conta estiver zerada, eu também não saco.
Se tiver limite eu saco, mas vou ter que pagar, não adianta. Se está zerado eu não saco. Então, querido, quando eu e você nós entendemos isso no mundo espiritual, ele vai dizer, olha, por que não conseguimos expulsar? Ele disse, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Vida com Deus. Oração e jejum, ele está falando vida nos pés de Jesus, vida de intimidade, vida de relacionamento, vida de consagração. Meu irmão, quando o problema vem na nossa vida, qual é a reação que a gente tem mediante ao problema? A gente faz igual esse pai aqui, busca em qualquer recurso, a gente talvez se desespere, ou a gente faz aquilo que Jesus mandou fazer, se prepara. Quanto maior a luta, querido, mais preparado nós precisamos estar. Quando o inimigo ele se levanta, não adianta nós ficarmos desesperados, porque o desespero não expulsa o diabo. O homem estava desesperado e o diabo não olhou e disse, olha, já que esse homem está tão desesperado, eu vou sair do filho dele. Não. É a fé, querido. E aqui a consagração que havia em Jesus. Jesus, ele não tinha pecado nenhum, mas ele teve uma vida para nos gerar exemplo. A Bíblia fala que ele subia ao monte à noite, e lá ele passava a noite inteira orando. Ele tinha uma vida com Deus, querido. Quando eu e você nós queremos vencer no mundo espiritual, não tem atalho, meu irmão, não tem. Eu vou pedir para o pastor orar, eu vou pedir para o irmão da oração orar. Pode pedir, meu irmão, é benção. Mas vai ter uma encruzilhada na tua vida que o bicho vai pegar. Aquele se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Que a gente se levanta como homem e mulher de Deus e ora e se posiciona e chama o mal pelo nome e diz aqui, ó, eu sou um filho de Deus, ou a gente vai perecer. E o ciclo vai se repetindo. O problema se levanta, a gente se acovarda, a gente se desespera, a gente busca outra alternativa, mas Deus está nos chamando para nos consagrar. Querido, eu às vezes converso com pessoas e eu pergunto, como é que está a tua vida espiritual? Ai, pastor, eu nem tenho orado mais, porque eu estou tão desanimado, é tanto problema. Eu digo, meu Deus, é exatamente a reação que não podia ter tido. Porque quanto maior o problema, se eu oro meia hora, eu preciso orar uma. Se eu oro uma, eu preciso orar duas, queridos. De acordo com aquilo que se levanta na minha vida, é um nível de consagração para enfrentar esse problema. E não é coisa que eu estou tirando da minha cabeça novamente, meu irmão. Bíblia. Jesus disse, olha, teve uns demoninhos lá, pé rapado, que vocês oraram e foi, mas agora vocês entraram numa casta diferente. Agora exige consagração, exige renúncia, exige jejum e oração para que, impondo a mão, ele obedeça. Mas você pensa, mas pastor, por que isso? Pastor, por que será isso? Será que Deus ele não podia? Querido, a gente se perguntar os porquês, você pode me perguntar até amanhã vários porquês. Mas querido, isso não leva a lugar nenhum. Nós precisamos entender a realidade. Qual é a realidade que se apresenta? É essa que está na nossa frente. Quando eu e você buscamos e consagramos, nós habilitamos a nossa vida para pelejar contra os demônios. Não é nós que pelejamos, mas o Senhor peleja por nós. E quanto mais oramos, quanto mais buscamos, quanto mais batalhamos, mais eficiente é a nossa oração no mundo espiritual. Mais poder ela tem contra demônios, principados e potestades. Aí, querido, deixa eu entrar um outro ponto aqui. Aí você diz, pastor, eu tenho orado, mas nada tem acontecido. Eu oro e nada acontece. Mas será que Deus ele não está querendo me levar a um outro nível? Será que agora esse demônio que está agindo na tua vida, ele não é um sarrafinho acima? Talvez a oração até agora funcionou, mas agora o que Deus está nos chamando, profundidade, oração, busca.
É igual numa guerra, meu irmão. Numa guerra, se tivesse 50, você luta com 25 de boa. Mas se ao invés de 25 ter 200, aí você precisa de reforço. E no mundo espiritual, não é diferente, meu irmão? Dependendo do que nós estamos lidando, nós precisamos estar num nível de consagração maior. Por isso nós não podemos ser meninos, meu irmão. Esse ano nós estamos nesse tema tão poderoso, no caminho da maturidade. E a gente pode ser maduro nas relações, pode ser maduro nas finanças, mas às vezes a gente está menino no mundo espiritual, e isso não é bom. Nós precisamos amadurecer e entender as nuances do mundo espiritual em nossa vida. Nesse momento, querido, Satanás, ele não está dormindo, ele não está cochilando, ele está o tempo inteiro trabalhando, mas para o nosso benefício, nosso Deus não dorme e não dormita também. O Deus, o guarda de Israel, ele está de olhos abertos, cuidando, guardando a minha e a tua vida. Quando eu e você nos dispomos, querido, nessa vida de oração, algo rompe, algo acontece. Por isso, meu irmão, tem tanta... Querido, eu não quero falar mal de igreja, mas tem tanta denominação, às vezes cheia de pessoas imaturas, porque não querem pagar um preço de jejum, oração, de vida com Deus. Elas dizem, eu vou lá na igreja, porque lá tem um cara que ele orar vai acontecer. Aí ela fica 2, 3 meses, não gostou, e ela está sempre buscando um movimento, e ela nunca amadurece, ela nunca cresce, ela nunca desenvolve uma maturidade em Deus, para que ela seja sacerdote na sua casa, na sua família, desenvolvendo esse poder da oração. Pastor, é forte que tu está dizendo, querido, mas veja, eu estou pregando com amor para você essa noite, para que você não fique mais comendo na mão de Satanás, para que nós tomemos uma posição e colocamos ele no devido lugar. Os tempos eles estão fechando. Se lá no passado, quando eu aceitei Jesus, a gente ouvia falar sobre a volta de Cristo, que Jesus está voltando, e aquilo parecia tão urgente, meu irmão, quando a gente olha para os dias de hoje, só falta o alarme soar, porque a vinda de Cristo, ela está às portas, e nós precisamos estar, como igreja do Senhor, preparados para nos encontrarmos com Ele. Glória a Deus. Pastor, qual o passo? Qual o passo para eu vencer? Primeiro nós precisamos admitir nossa incredulidade, assim como esse homem fez. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Daqui para frente eu quero crer sem duvidar. Eu quero crer no teu poder, na tua ação. Nós precisamos pedir, querido, nesse tempo, por discernimento espiritual, para que a gente possa enxergar a ação de Satanás. Quantas pessoas têm caído, querido, por brincar com esse fogo, por brincar com coisas que não é para brincar. Eu e você, nós podemos ter duas óticas aqui, nesse trecho. Um é a ótica desse pai que estava desesperado, mas que ele encontrou em Jesus uma palavra de salvação para o seu filho, e ele saiu dali abençoado. Quando nós olhamos para qualquer coisa, querido, que não for Jesus, nós seremos confundidos nessa terra. Quando nós olharmos verdadeiramente para Jesus, nós vamos, querido, ser levados a um lugar de esclarecimento. E a outra ótica que a gente pode olhar é as dos discípulos, que eles estavam fazendo a mesma coisa durante muito tempo e não estava dando certo, eles não estavam entendendo por quê. E Jesus ele pediu para eles olhar com mais atenção. Tem coisas que nós estamos repetindo, e Deus está dizendo, para. Aquele povo no antigo Israel, querido, entendendo, Deus os conduziu ele deserto afora, e havia uma nuvem que conduzia o povo, e essa nuvem de repente ela se levantava, e quando ela se levantava, o povo ia de atrás. Ela parava, o povo parava. Ela voltava, o povo voltava também.
E querido, Deus, Ele está nos direcionando para um lugar no qual nós dependemos dEle. Talvez Deus está dizendo avança, mas nós queremos ficar. Deus talvez está dizendo para, nós queremos continuar. E nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus nesse tempo. Por isso, querido, quero fazer um apelo para você essa noite. Se coloque de pé. Essa noite, eu te convido, querido, a fechar teus olhos. Eu quero te convidar nessa noite a levar teu pensamento, tuas sensações diante da presença do Senhor. E nessa noite eu quero orar por libertação. Eu quero orar nessa noite, querido, por quebra de maldições. Eu quero orar nessa noite por quebra de cadeias. O mundo espiritual, querido, ele exerce influência na nossa vida. Mas graças a Deus que o mundo espiritual não é só demônio, meu irmão. Ele é anjos, ele é o Senhor, ele é o poder de Deus que vem nos liberta, que vem nos abençoa. Então essa noite, clame ao Deus que pode mudar a tua situação, ao Deus que pode te libertar. Querido, existem lugares de tristeza que são emocionais, mas existem lugares de tristeza que são espirituais.